Os irmãos Cosmes de Olindo e Silvia Almeida, ambos do Rio de Janeiro, através da web rádio Cristo Consolador, apresentam um trabalho excepcional. Programa Espiritismo e Atualidade de Jesus aos Primeiros Cristãos. Simplesmente uma viagem na história e que você não pode perder. Estamos reproduzindo agora aqui na página Estação da Luz Espírita e agradecemos a sua companhia. Lembrando que nós não almejamos qualquer benefício financeiro. O nosso objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, textos, palestras, vídeos e os programas excepcionais que são veiculados na web rádio Estação da Luz e na web rádio Cristo Consolador. E convidamos você agora para mais esse programa simplesmente imperdível. Muito obrigado e paz com Jesus. Muito boa noite, nossos amigos, nossos irmãos, queridos internautas, companheiros da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula e das demais casas espíritas que nos acompanham. Aqui na nossa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, nossa querida Rio de Janeiro, nesta data, dia 12 de dezembro de 2021, para mais uma transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade, através dessa web rádio Cristo Consolador. Aqui quem vos fala, Cosme de Olindo, e ao meu lado, a minha amiga, minha irmã, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco, né? Nessa noite chuvosa na nossa cidade, né? Eu pensei realmente que a gente nem fosse conseguir fazer o programa, né, Silvia? Tanta chuva que caiu. Graças a Deus, aqui estamos. Ao vivo, hein, Silvia? Ao vivo. Pois é. Esperamos, né, Cosme, que não falte luz, né? Porque choveu demais, viu? Não, se Deus quiser, demais, faltou luz. Conseguimos ficar aqui. Aqui em casa também. Exatamente. Graças a Deus que estamos aqui. Cosme, meu amigo, temos vários amigos já aqui nos acompanhando, graças a Deus. Vamos aproveitar, então, para dar boa noite para todos eles, né? Então, vamos lá conversar com os nossos amigos que estão aqui conosco. Vamos lá. Cumprimentá-los Nossa aí. Querida amiga Clemilda. Oi, Clemilda, querida. Boa noite, tudo bom com você? Que bom que você está aqui. É bom Clemilda. Para todos nós. Nosso amigo João Santana. Oi, João. Boa noite, meu amigo. Que bom que você está aqui, né? Abraço para você também. Boa noite, João. Nossa querida amiga Ângela Coutinho, doutora Ângela, nossa dentista favorita, não é, Cosme? Nossa dentista acabou de fazer um programa lindo aqui, que ela avisou para todos nós. Exatamente. Beijo, querido, exatamente. Sucesso. Revirando o baú de Chico Xavier com a nossa querida Ângela, né? Muito bom. Histórias muito boas, essas histórias do Chico. Exatamente. Nossa querida amiga Glória Sloboda. Oi, Glória. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Glória, minha amiga. Boa noite, querida. Sou Múcia também. Boa noite. Que Jesus ilumine e inspire vocês. Obrigada, querida. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Su, nossa querida. Irmã... Um beijo. Nossa irmã Moadir Amara, boa noite. Muita luz para você também, minha querida. Nosso irmão querido Delson. Olá, Delson, meu amigo. Que bom que você está aqui conosco hoje, né? Que honra, que satisfação, né, Silvia? Você vê o nosso querido Delson. Boa noite, Delson. Um abraço, querido. Boa noite. Grande abraço para o nosso irmão querido. Nossa irmã Lourdes Sloboda também. Boa noite, Lourdes. Que bom que você está aqui. Nossa querida amiga Luzia Santiago. Oi, Luzia. Que bom que você está aqui, querida. Que bom. Oi, Luzia, nosso irmão Evandro. Evandro. Oi, Evandro. Boa noite, Silvio Cosme. Que tenhamos uma excelente noite de estudos, com certeza. Que bom, Evandro, que você está aqui conosco, né? Ficamos muito felizes. Irmão. Nossa querida amiga Mônica Tomás. Oi, Moniquinha, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. Boa noite, Beijo, né? Mônica. Boa noite. Muito bem. Bem, meus queridos, como vocês sabem, eu sempre falo, mas é sempre bom lembrar, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita.
Esse é um programa espírita e nós, como espíritas, temos o hábito de iniciar todos os nossos trabalhos com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos orientem, que nos amparem, que nos ajudem na realização dos nossos programas, das nossas tarefinhas, né? Então, vamos pedir ao nosso querido irmão Cosme, que juntamente com todos nós, vamos elevar o pensamento a Deus e fazer uma pequenina prece de abertura. Cosme, meu irmão, por favor, faça a nossa prece. Com alegria. Então, vamos pedir aos nossos irmãos, conforme você acabou de falar, para se juntar a nós aqui nessa prece inicial para iniciar essa transmissão. Divino amigo Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade santa e bendita de aqui nos encontrarmos através dessa web rádio Cristo Consolador para a transmissão de mais esse programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os benfeitores dessa rádio, os nossos amigos espirituais, os nossos guias, para que possam nos conduzir ao esclarecimento, às oportunidades que nós temos como espíritos imortais que somos para a nossa perfeição, Senhor. E que também os nossos amigos que nos acompanham através dessa transmissão sejam beneficiados, sejam todos envolvidos, assim como seus parentes, seus familiares, seus amigos. E também, Senhor, os seus desafetos. E que ao terminarmos essa transmissão, possamos estar com os nossos corações mais acerenados, solidários, amigos e fraternos, Senhor. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Vamos Graças então ler um pequenino trecho do Evangelho, né? Para darmos prosseguimento ao nosso estudo de hoje. E abrimos o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Graças a Deus, né? Muito bom. Então, pessoal, no nosso dezembro, né? Dezembro natalino, dezembro em que nós tanto de Jesus, essa coisa maravilhosa que nos deu, não é? Que foi mandar Jesus ter conosco esse espírito mais evoluído que já esteve aqui entre nós, nosso guia e modelo, governador do planeta Terra. E hoje nós temos mais um tema, obviamente, relacionado com o nosso querido mestre, né? E aí, Cosme, qual é o tema dessa noite? Conta aí pra gente. O nosso tema é bastante interessante e que deve realmente suscitar assim, muita curiosidade, né? Por parte não só dos nossos amigos, mas também nossa, né? Para que a gente possa mergulhar um pouco mais a respeito desse nosso cristianismo, né? Nós que somos espíritas temos uma ascendência, e essa ascendência vem do judaísmo, do cristianismo, e por isso que a gente estuda para que a gente possa encontrar essas raízes. Nosso tema dessa noite é de Jesus aos primeiros cristãos. Como é que se formou essa comunidade? Como é que ela surgiu? O que é que aconteceu lá atrás para que desse essa oportunidade de nós espíritas estarmos hoje buscando, né, nesse século XXI, ou seja, mais de 20 séculos passados, encontrar essas origens para que a gente pudesse hoje estar aqui discutindo, né? E é bastante interessante isso. Silvia, basicamente, se você me permite fazer uma abertura do tema, ele envolve Claro. As pesquisas, né, do que nós temos em mãos hoje, né, que durante de outubro para cá, quando a gente veio trabalhando, estudando toda a codificação e depois um pouco os textos da Bíblia, né, o Novo Testamento, algumas obras que compõem esse livro maravilhoso, e a gente agora adentra exatamente na vida do Cristo, para que a gente possa buscar um pouco mais de entendimento a respeito desse divino pastor que, ao mês de dezembro, a gente falou que semana passada, o
planeta ele fica um pouco mais solidário, um pouco mais confiante, e a presença do Cristo ela é sentida em ações, não só em palavras, mas em ações. As ações de solidariedade, né? de fraternidade, elas acontecem de uma maneira geral. E o pensamento da criatura humana, ela se aproxima do Cristo. É quando nós temos, com certeza, a maior possibilidade de estarmos mais perto do nosso Mestre amado. Então, quando a gente observa o material que nós temos em mãos, basicamente, o Novo Testamento, dentro daqueles 4 evangelhos, e a gente tem uma obra também muito interessante, que são Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, que é aquele livro que a gente sabe, a gente discutiu aqui, falou num programa da sua autoria, né, que é do próprio evangelista Lucas, que tem um evangelho muito correto, de jornalista mesmo, vamos colocar dessa forma, e ele basicamente é uma continuação, né? Inclusive, algumas autoridades, pesquisadores, dizem que o evangelho dele, o Atos dos Apóstolos, é uma continuação desse evangelho. Continuação, exato. Mas, basicamente, a gente sabe que no Novo Testamento ele tá separado. E no Atos dos Apóstolos é onde a gente tem o maior manancial de informações, mas não apenas ali. A gente também tem, como a gente falou aqui, dos livros apócrifos. Muitos livros que foram escritos e foram separados, que não estão no cânon, ou seja, dentro da regra, né, daquilo que foi escolhido como livro que pode estar dentro dos textos da Bíblia, esses textos que a gente conhece, mas são histórias que a gente pode encontrar muitas informações desses primeiros cristãos. Então, esses livros apócrifos são bastante importantes. Eu lembro que você comentava comigo aqui, eram mais de 100, não é, Silvia? Desses livros. Exato. Que são catalogados, Exatamente. que devem ser estudados e que têm bastante informações de verdade. E a gente também tem... Pode falar. Não, na verdade, está me lembrando aqui que nós como espíritas, temos uma contribuição maravilhosa do Espírito Emmanuel, né? Com os seus romances históricos que nos narram muito bem o que foi a vida, né, dos primeiros cristãos, né? Emmanuel tem isso muito bem esclarecido, muito bem narrado. Nós temos aquele maravilhoso que é Paulo Estevão, né, que nos conta muito bem sobre isso, e outros livros, né, históricos, romances históricos muito bem sobre essa questão, né? 50 anos depois, e mesmo há 2 mil anos. Exatamente. Ele começa, né? O Emmanuel tem 5 obras que são valiosíssimas para a gente poder entender essa trajetória do cristianismo, né? Ele, como personagem dentro de algumas dessas obras, às vezes apenas como narrador, e Paulo Estevão ele é apenas um narrador, é um dos melhores romances assim, histórico que eu conheço, que eu já li, Paulo Estevão, mas ele começa lá há 2000 anos, vem depois há 50 anos depois, em ambos ele participando, né, reencarnando lá como Públio Lentulus, e depois como Nestório, o escravo, Públio Lentulus, o senador romano. Depois a gente tem o Paulo Estevão um pouco depois, mas a gente tem também o Ave Cristo e o Renúncia e Paulo Estevão. Nessas 5 obras, a gente faz uma boa viagem desse cristianismo nascente, embora nem sempre essas histórias se passem no primeiro e no segundo século. Às vezes até um pouco mais. Renúncia, mas Paulo Estevão, sim. Renúncia, exatamente. Então, são obras realmente bastante interessantes que fazem assim, a gente ter uma boa noção do que veio a ser esse cristianismo. Mas, como eu falava, Silvia, eu estou comentando aqui no início, só para que quem tem curiosidade para ir buscar essas informações, em historiadores, né? O Flávio Joséfo, né? Tem 2 livros interessantes, né? A História das Guerras Judaicas, né? E outros livros também do Suetônio, a gente tem Philon, são pesquisadores, né, que se debruçaram sobre essas informações dos primeiros cristãos. Então, há assim embora não seja algo que tenha muito, um cabedal de informações de muitos livros, mas tem alguns que você pode buscar essas informações. Agora, detidamente, Atos dos Apóstolos,
eu acho que fica já sendo assim uma grande informação. Se você pegar do primeiro capítulo até o último, o 28º desse livro, você pode ver que conta uma história belíssima que dá muitas informações a respeito desse cristianismo que nasceu após o retorno do mestre à pátria espiritual. Porque, basicamente, os relatos de Jesus, né, no Evangelho, ele vai até o seu sepultamento, né? E depois tem a própria questão, por exemplo, João fala sobre Jesus retornando no terceiro dia, né? Com o reencontro e aqueles 40 dias que ele passa com os apóstolos para poder restaurar aquilo que ele havia falado e que ele havia comentado, que no terceiro dia ele retornaria. Então, a partir daí... Reafirmar, né? Não, reafirmar. E eu sempre penso, Cosme, que efetivamente, né, todo aquele flagelo que Jesus passou teve uma importância muito grande para que os apóstolos, né, entendessem verdadeiramente a mensagem, porque eu acho que eles sabiam assim, mas a ficha só caiu depois da crucificação, efetivamente. Verdade. Né? E quando, obviamente, no terceiro dia, Jesus apareceu para eles. Né? Aí eles entenderam a grandiosidade daquele homem, né, com o que eles haviam vivido verdadeiramente aqueles 3 anos, que havia sido massacrado daquela forma e como havia prometido no terceiro dia estava com eles novamente. Né? Então, eu acho que os apóstolos eles tiveram assim, uma força muito grande, né? Eles ficaram extremamente abatidos com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, e Jesus retornou no terceiro dia para dizer, não, eu estou aqui. Então, sigam, né, falando o que eu disse para vocês fazerem, e Jesus falou também coisas maravilhosas para eles, né? O mandamento, né? O novo mandamento vos dou, Jesus falou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei também. E que uma lindíssima Jesus recomendou para eles, e que eu acho que isso teve muita força quando Jesus tornou após a crucificação, que é o fato de que vocês serão reconhecidos como meus discípulos por muito se amarem. Né? Exortando a que eles, que eram pessoas, sabia que eram pessoas com personalidades muito distintas, né? E que para que eles conseguissem levar à frente a mensagem, eles precisariam estar unidos. Né? A união dos discípulos era primordial. O que a gente quer comentar aqui, ainda que seja nesse tempo exíguo que nós temos, algumas informações que eu acho que são importantes. Da onde teria surgido essa questão do cristianismo? Né? Quem teria dado esse nome, né, como cristãos? Lá em Paulo e Estevão, a gente sabe muito bem que essa informação, né, a princípio, né, o que está comentado no livro, na obra, seria o próprio Lucas, né, que teria dado esse nome, segundo Paulo. Né? Ali naqueles diálogos a gente observa isso. Mas no Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, você tem uma informação lá na última frase, diz assim, foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, está no livro do Atos dos Apóstolos. Então, por ali a gente já tem essas informações. E essa obra, que é riquíssima, quando você tem todas essas informações e você bate, né, com a psicografia do Chico e a própria informação do Emmanuel, você vai verdadeiramente encaixando, né, todas essas informações, que para a gente é bastante interessante. E o que seria algo assim esclarecedor para todos nós, porque como Jesus não fundou numa igreja, Jesus não fundou nenhum grupo e simplesmente pregava a lei do amor, que era amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, e não deixou nada escrito, como a gente falou aqui, tudo isso. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem viva, não é uma mensagem apenas restrita para um pequeno grupo, mas é uma mensagem morredora para todos sempre, para todos os povos. E exatamente esse foi o grande problema, porque o cristianismo, Silvio, ele não foi aceito de imediato. E os próprios responsáveis, os discípulos, que ficaram com a responsabilidade de propagar a mensagem do Cristo, a gente vê em Paulo e Estevão, aqueles 3, as colunas do templo, lá que está na Epístola aos Gálatas, capítulo 2,
se não falo a memória, o versículo 9, Paulo chama Simão Pedro, João e Tiago como as colunas do templo. Esse Tiago, eles chamam irmão do Senhor, que às vezes fazem referência verdadeiramente a Tiago menor, né, filho de Alfeu, eles eram os responsáveis pela Casa do Caminho. A gente sabe sobre isso porque a gente já leu o Paulo e Estevão. Quem não leu pode procurar essas informações, que eles eram responsáveis. Eram eles que coordenavam. E essa igreja, que foi fundada para poder divulgar essa mensagem do Cristo, até então que não tinha esse nome de cristãos, né? Só em Antioquia é que vai ser chamada assim, porque o cristianismo ele se funda, ele cresce dentro da Judéia, de Jerusalém. De quê? De judeus convertidos às informações do Cristo, que são os próprios apóstolos que estão pregando. Mas, conforme a gente falou aqui, Silvia, arraigadas aquelas traduções judaicas. E essa era a discussão. Vai ter circuncisão? Como é que vai ter que se ir ao templo? Como é que vai ser isso? Então, vai guardar o sábado. Exatamente. Na verdade, Cosme, é muito interessante, porque, efetivamente, quando você fala que não eram os cristãos, né, eles eram chamados inicialmente de homens do caminho. Né? Homens do caminho. Por quê? Porque eles criaram, né, após a desencarnação de Jesus, criaram a Casa do Caminho. Né? A Casa do Caminho, que nós podemos, sem medo de errar, classificar a Casa do Caminho como o primeiro núcleo de assistência social do mundo. Né? Porque a Casa do Caminho era uma espécie de um barracão, né, rústico. Não é? Os apóstolos de Jesus se reuniam para estudar a sua mensagem e também para atender aos necessitados. Eram os doentes que não tinham a menor assistência, eram os órfãos, eram as viúvas necessitadas, eram os idosos, todas aquelas pessoas que naquela época não tinham a menor assistência dos governos, né? Não existia nenhum tipo de cuidado com a população, e aquelas pessoas que a própria população não cuidava, né? Não cuidava. Eu me lembro que, lendo um livro sobre a vida de Inácio de Antioquia, eu fiquei impressionada ao saber que Inácio era órfão, e ele, enquanto ele não chegou aos 6 anos de idade, as pessoas ainda o ajudavam, dando alguma coisa ou outra para ele comer sozinho, uma criança de menos de 6 anos de idade andando pelas ruas. Enquanto ele não tinha 6 anos, alguma coisa. Depois de 6 anos, ele tinha que se virar, com 6 anos de idade. Né? Foi quando João, né, João Evangelista e Maria de Nazaré recolheram Inácio de Antioquia nas ruas de Jerusalém e o levaram para Éfeso. Então, a gente vê que não existia nenhum tipo de ajuda. Né? E aí os apóstolos, né, justamente seguindo as orientações de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, né, e de levar as pessoas necessitadas como Jesus fazia, né, a mensagem de amor do Cristo, a mensagem do Evangelho, eles criaram a Casa do Caminho. Né? A Casa do Caminho. E aí eles foram sendo inicialmente conhecidos, os seguidores do Cristo, como os homens do caminho. Posteriormente, como você falou, passaram a ser conhecidos como cristãos. Né? Dali que partiu, né, Cosme? Dali partiu, digamos assim, o aumento muito grande do número de cristãos, porque as pessoas chegavam até a Casa do Caminho precisando de ajuda e recebiam a ajuda daqueles homens, ouviam a mensagem e acabavam se incorporando àquela nova doutrina. Nós temos um grande exemplo de alguém que incorporou a doutrina ao chegar ali, doente, muito enfermo, foi Ezequiel, depois Estevão, né? Que foi o primeiro mártir do cristianismo nascente, né? O Estevão passa a ser, está nos Atos dos Apóstolos, né? Estevão passa a ser aquele grupo dos 7, né? Onde também tinham os 12 discípulos que faziam a coordenação dessa Casa do Caminho, que eram os deserdados da sociedade, né? Aqueles que as pessoas não queriam, e eles ali, né, faziam essa coordenação. E aí a gente tem uma ideia de que João, Tiago e Pedro, eles fazem essa coordenação durante muito tempo. A partir da saída do retorno de Jesus, eles ficam coordenando essa parte durante muito tempo ali. Mas, pelas informações que nós temos também,
é que, basicamente, Tiago Menor ele fica como sendo, até a sua morte, que é no ano de 62, quando ele é perseguido, né, por Nero, e ele vai acabar ser morto, porque Pedro ele acaba saindo para pregar, ele vira um itinerante a partir do ano 42, se não me falha a memória. E aí ele sai para pregar, e a mensagem dele, que ele vai pregar na Ásia Menor, na Grécia, na Turquia, ele vai visitar todas essas comunidades que começam a surgir. Porque esse primeiro núcleo ele está em Jerusalém. E ele é muito forte. E vai ficar com o seu predomínio pelo menos até a queda do templo no ano 70 em Jerusalém, mesmo após a morte de Tiago Menor, segundo informações do irmão do Senhor. Mas depois, é aquilo que você falou num personagem muito importante, que é Inácio de Antioquia. Essa sede do cristianismo, ela passa a partir do momento que a queda de Jerusalém, ela vai para Antioquia. É a Antioquia que começa-se a fazer, a partir dali, ser a grande sede para as informações de todas as comunidades, dos grupos que estão se reunindo na orientação de Jesus. Não passa a ser mais Jerusalém, e sim passa a ser Antioquia, com Inácio, com aquelas pessoas que estão ali para poder propagar. Isso é interessante exatamente por isso. Você veja a história que você está comentando para a gente aqui de Inácio. Eu, particularmente, não conheço a história dele, mas já me causou assim, curiosidade que você está comentando aqui. Por quê? Porque passa a ser, tem uma história, existe um fato, é um órfão recolhido das ruas que aprende a ser amado e que aprende a amar com aqueles que amam. E nada melhor do que o exemplo daqueles que o pegaram, né, sendo João. Né? Exato. Então, é uma coisa assim... João e Maria, né? Então, realmente, muito interessante e que serve para que a gente possa ter essas informações. Agora, não menos importante, a Casa do Caminho, você falou Estevão, que foi recolhido, mas também Saulo, que virou Saulo, que virou Paulo, também é recolhido na Casa do Caminho. Tem até aquele momento que ele bate lá e quando vão abrir e dão de cara com aquele homem, pô, aquele cara que está perseguindo a gente está aqui, ué. A gente abre ou não? Deixa ele entrar ou não? Não sei se você lembra desse momento. Lembro, claro. Exatamente. Vai alguém abrir a porta e ver que é Saulo. Que é Saulo, Fecha a porta e vão perguntar bem que a gente deixa entrar ou não. E fica aquela discussão, né? Deixa entrar, não deixa entrar. Quem é? O que ele quer? Será que ele vem matar mais um de nós? Exatamente. É muito interessante essa transformação. Não, essa transformação de Saulo, né? Exatamente, já havia passado o encontro dele com Cristo às portas de Damasco. Exato. E aí ele já é um convertido ali que vai buscar orientação na Casa do Caminho também. E é muito tudo isso bastante interessante. O interessante dessa questão do Saulo, né, é que depois que ele passa pela experiência lá na porta de Damasco e tudo mais, de ver o Cristo, ele fica cego uns tempos, tal, e aí ele volta, e lá em Damasco, inclusive, ele tenta, né, como o Saulo, o grande pregador, falar do mestre lá na sinagoga lá de Damasco, né? E ele é muito mal recebido, né? O pessoal acha que ele está doido e tal, e aí ele acaba saindo de lá e volta para a sua terra e tudo mais, e começa a falar com alguns amigos, mas todo mundo recebe ele super mal. E aí o que vai acontecendo com ele? Ele vai buscando todos os antigos amigos, né? Para tentar transmitir a mensagem de Jesus, e ele não consegue, ninguém acredita. O pai dele, então, fica assim, indignado com ele, né? E aí, como é que Saulo vai parar na Casa do Caminho? Ele já estava no fim, porque estava muito doente, estava muito fraco, sem nada. E aí, gente, onde é que ele vai buscar socorro? Né? No local daqueles homens que ele tanto perseguiu, tanto quis destruir. E aí ele vai buscar, e ele fica na dúvida, né? Será que eles vão acreditar em mim? Será que eles vão me receber? E quando ele chega, bate a porta, né? E aí a pessoa se assusta e diz para ele que o Pedro não pode atender. Agora não, espera um pouquinho. Aí ele manda ele esperar e enquanto eu estou lá dentro, Pedro, o que eu vou fazer com ele, né? Exatamente. Bem interessante esse momento do livro, né? E agora vejam que Paulo Estevão, Silvia, é assim, só como curiosidade, como leitor,
é um livro bastante grosso, né? Não é um livro simples de 100 páginas. Não. Ele tem quase 500 páginas, Paulo Estevam. Exato. Mas é um livro que você mergulha e que você não consegue parar, porque as informações são muito preciosas. E aí, se a gente reparar bem, vejam que quando Saulo vai atrás de Barnabé, né, em Damasco, Barnabé já está lá pregando para uma comunidade o quê? As orientações do Cristo. Então, lá naquela época, já tinha um grupinho que já estava ouvindo sobre as pregações desse evangelho de Jesus. Porque se ele foi atrás de Barnabé e sabia que Barnabé estava em Damasco, e é exatamente por isso que ele encontra, e depois... Era Ananias, perdão. Ananias. É Ananias. Exato. Depois que ele vai atrás de Ananias, é Ananias que vai curá-lo. Exato. Então já havia um núcleo ali dessa pregação para poder o quê? Para poder ouvir. Então, esses núcleos nos informam, os pesquisadores, que tinha na Grécia, tinha em Chipre, naquele Mediterrâneo ali, essa mensagem do Cristo depois da sua morte, ela é um rastilho de pólvora muito rápido. A gente sabe que Paulo tem uma importância muito grande, que ele vai até para a Ásia Menor, né? A atual Turquia, né? Que faz ali a confluência Europa-Ásia, né? Uma parte já está na Europa, outra parte está na Ásia. Mas não é só com ele. Houve todos esses discípulos que saíram e vão a vários lugares, ainda que com grupos menores, mas divulgando já essa mensagem de Jesus. Então, em Damasco, por essas informações que a gente tem no livro Paulo Estevam, já havia um grupo de cristãos que Ananias estava lá, e por isso que ele vai atrás de Ananias para poder buscar. Ele vai para prender Ananias, né? E chega na porta de Damasco, acontece o que acontece com ele, né? A visão maravilhosa. E aí, Silvia, só para poder falar de Barnabé, que eu mencionei aqui as duas personagens, Barnabé também tem uma importância muito grande, porque Barnabé vai fazer algumas viagens com Paulo, né? Paulo. Com Paulo. E nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver essas viagens assim bem distantes e sem nenhum recurso, a pé, pegando barco de um lado para o outro, de carona, como Jesus fazia naquela Palestina. Então, a missão dele foi árdua. Um detalhe importante é que o Paulo, né, não queria ser pesado financeiramente a nenhum irmão das casas, né, nenhum irmão dos núcleos cristãos aonde ele ia. Então, ele fazia o seguinte, quando ele chegava nos locais, ele lá montava a sua barraquinha de tecelão e trabalhava como tecelão para se sustentar. Ele não chegava nos lugares e ficava assim encostado na casa de ninguém. Ele não queria ser pesado, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que o seu ofício de tecelão foi muito importante para que ele conseguisse, né, ter algum recurso financeiro para poder continuar as suas pregações. Como você falou, eles iam a pé, né? Pegava, às vezes, um barquinho, uma coisa ou outra, mas eram viagens muito, muito difíceis, né? Muito difíceis. Imagina aquele calor todo, né? Não, não era fácil. Situação bem complicada, muito sol, recurso nenhum, dinheiro, se não trabalhasse, não comia, então era difícil. Mas uma atitude muito nobre do nosso irmão Paulo para poder se manter, mas continuar mantendo a fé. Agora, Silvia, existem alguns grupos que eu queria falar depois, rapidamente, provavelmente deve ter outros irmãos que entraram, vamos cumprimentar. Eu preciso falar dos helenistas, preciso falar daqueles que faziam, né, essa composição dos cristãos primeiros. É interessante também. Claro. Olha, nossa querida Alessandra entrou também, está aqui conosco. Boa noite, Cosme. Feliz domingo. Feliz domingo para você também, Alessandra. Que bom que você... Nossa querida Kátia Moreno. Kátia está aqui conosco. Boa noite a todos. Atrasada, mas presente. Que bom você estar aqui, né? Algumas pessoas aqui do programa me falaram que não conseguiriam entrar porque estavam sem luz ainda em suas casas, né? E não poderiam acessar a internet. Mas alguns estão conseguindo agora, graças a Deus, que a luz está voltando
para algumas pessoas. Mas é muito bom realmente tê-los aqui. Mas então, Cosme, continue falando sobre esses grupos iniciantes, né, do cristianismo. Você ia falar dos helênicos, não? Os helenistas. O que é? Esse grupo, né, como a gente falou aqui no início, que os cristãos, os primeiros cristãos são os judeus convertidos. E Sim. esses grupos convertidos, eles já tinham brigas entre eles mesmos, né? Aqueles que falavam o aramaico e o hebraico, né? Que eram aqueles de dentro da Palestina. Mas também tinha, por causa da diáspora, ou seja, a partir do momento da invasão, né, desse território, o grego ficou também sendo como um idioma. Então, tinha judeus que falavam grego. Era o inglês da época, o grego, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Eles ficaram conhecidos como helenistas, aqueles que não falavam o aramaico ou hebraico, mas sim falavam o grego, né? E o próprio Estevão falava grego. Estevão tinha essa capacidade de conhecer o grego, apesar de conhecer bem a estrutura, né, dos textos, né, das informações que vinham do judaísmo. E esses homens, eles tinham uma certa rejeição, por quê? Porque é como se não fossem puros, entendeu, Silvio? E aí o negócio se torna pior quando aqueles que propagam essa mensagem do cristianismo, eles começam a divulgar dentro da Palestina para os cristãos da Samaria. Aí o negócio complicou. Mas... Por quê? Exatamente. Por quê? Porque os próprios judeus já olhavam de soslaio para eles. Pô, agora vocês querem divulgar isso ainda? Primeiro que a gente não aceita esse Messias, esse Jesus como Messias. E agora vocês ainda vão divulgar para aqueles impuros da Samaria? Porque a mensagem do Cristo, a gente falou aqui, ela não se restringia a um grupo apenas. Mas assim a toda a humanidade. Então você não podia simplesmente cercear. Quando eles saem desse casulo de pregar apenas em Jerusalém, eles começam a pregar para outros grupos, mesmo dentro da Palestina, para Samaria. E aí esse conflito étnico vai gerar o quê? Perseguição. Exato. Quando você tem Nero começando a perseguir os cristãos e verdadeiramente fazer aquela carnificina, você tem no primeiro século uma perseguição muito grande ali em Jerusalém com Domiciano. A gente comentou isso aqui outro dia, lembra? Não sei se você lembra disso. E é exatamente. Mas veja o seguinte, eu acho que é importante a gente entender. Os próprios judeus, que não eram convertidos ao cristianismo, não gostavam dos cristãos. E eles mesmos vão ao imperador dizer que tudo de mal que acontecia com os romanos era devido a esse culto, a esse carpinteiro, chamado Jesus. E aí que começa essa perseguição toda, né? Essas informações que a gente vai ter no reinado Domiciano, que é irmão de Tito e filho de Vespasiano, com a perseguição assim, muito grande. E aí a gente vai ver essas comunidades, assim, de uma certa forma, ganhando grande sustentação do próprio João, que está lá em Éfeso. João vai ser preso. Como a gente comentou aqui alguns programas atrás falando sobre isso. Essas comunidades elas passam a ser muito perseguidas. O Cosme, você observa, né, como eu acho que no cerne de toda essa perseguição está o orgulho, né? Porque ninguém poderia, né, contra quem quer que fosse. Muito ao contrário. Todo aquele que se dizia cristão, ele só fazia o bem, porque ele seguia os ensinamentos de Jesus e só pregava o bem. Porém, assim como Jesus só fez o bem, foi perseguido por esses judeus, né, mais tradicionalistas, vamos dizer assim, e aqueles judeus que, na verdade, não primavam pela religiosidade, mas sim pelo poder, né? Porque nós sabemos que, nessa época, deter poder dentro do templo, né, ter uma posição de destaque dentro do templo, era como se fosse um partido político. Era política pura, né? Então, porque os sacerdotes do templo, eles comandavam tudo, eles faziam a justiça,
eles faziam as leis, eles cobravam impostos, eles faziam tudo. Né? Então, efetivamente, a posição dentro do templo era eminentemente política. Não é? Sim, eminentemente política. Exatamente. E quando Jesus chega, né, e começa a chamar a atenção, né, para o que eles faziam, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, era mais ou menos assim. Eles cobravam muito dos outros, mas eles mesmos não faziam nada, aquelas coisas religiosas mesmo, né? Então era muito complexa a situação. Existia, lá nos Atos dos Apóstolos, Silvia, quando a gente começa a ler o livro, a gente vai ver que os discípulos de Jesus, eles formaram um grupo dos 7, e esse grupo dos 7, Estevão era o responsável, né? Tinham outros companheiros, mas basicamente, eles falavam grego. E essa perseguição vai originar na morte de Estevão. Exatamente por isso. Porque eles vão ficar muito excitados com essa situação toda e que vai levar ao apedrejamento do nosso irmão, o primeiro mártir do cristianismo. E lá nos Atos dos Apóstolos a gente observa isso. E eles nós vemos isso, Cosme, no livro Paulo e Estevão, nós vemos isso, né? Porque Estevão pregava com muita fluidez. Né? O verbo divino. Exatamente, muito bem. E o Saulo, que era, né, um doutor da lei, totalmente arraigado às ideias de Moisés e que não aceitava nada que não fosse Moisés, quando ele se depara com Estevão, né, ele vai até a casa do caminho, juntamente com outro companheiro dele, e lá ele começa a ouvir Estevão, ele faz alguns questionamentos, e tudo que ele perguntava a Estevão, né, eventualmente que ele assistiu, até mesmo no julgamento, Estevão respondia de uma maneira muito clara, muito objetiva. Eu lembro dessa. Muito segura. E Saulo, né, ia ficando cada vez mais irritado, porque ele encontrou né, acima dele. Moralmente acima dele. Exatamente. O seu orgulho exacerbado não aceitava. Então, quando você tem alguém que você se acha o melhor, né? Porque Saulo se achava a última bolacha do pacote, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, de repente, ele se encontra com Estevão, com Estevão, na verdade, Estevão, né? E vê que Estevão tinha muito conhecimento e que respondia a ele tudo de uma maneira grandiosa e maravilhosa. Ele vai com a alternativa dele. Tem que destruir esse cara. Eu tenho que destruir. Agora, Silvia, veja que o apedrejamento, né, de Estevão. A morte de Estevão, ela não foi em vão. Porque veja o seguinte, a gente constata no Paulo e Estevão. Mas quando você pega Estevão como do grupo helenista, o grupo dos 7 que falavam, né, o grego, e que começaram a ser perseguidos, essa perseguição começou a ser fulminante, obrigou esses que falavam grego a sair de Jerusalém. Quando eles saem, eles acabam impulsionando essa mensagem do Cristo em outros lugares. Os gentios, exatamente. Então, não ficou apenas segregada ali, mas ela começa a ir a outros locais que entendiam o grego. Então, é uma forma da própria espiritualidade, né, encontrar maneiras de que isso fosse dividido com outros. Esses conhecimentos, essas orientações. Porque aquele grupo dos 7 perseguidos foram obrigados a sair, mataram Estevão, eles têm que sair. E aí começam a ir para outros lugares, e esses lugares recebem essa mensagem do cristianismo em grego. Isso há o quê? A expansão do cristianismo. E aí a outra localidade que você vai encontrar, Silvia, como você falou, é em Antioquia. É o primeiro núcleo do cristianismo em que tem judeus convertidos ao cristianismo e também os pagãos. Ali está a mistura toda. Antioquia. É a primeira comunidade. E é de lá que passa a ser, após a destruição do templo, o grande centro das informações até chegar a Roma. E, incrível que pareça, Silvia, a gente não tem uma grande informação de como foi criada essa comunidade em Roma. Como você tem em Jerusalém, como você tem em Antioquia. Mas sabe-se que é de lá que passa a se criar uma grande, o grande centro depois que passa por Antioquia. Mas Antioquia foi importante porque a mensagem mostrou que ela não estava restrita apenas a judeus convertidos,
mas aos gregos, né, a todas as nacionalidades que quisessem se interessar pela mensagem do divino Messias. Então, isso é muito importante. Inácio ele era muito próximo também de Paulo, né? Quando Paulo foi morto, Inácio meio que assumiu aquela liderança da divulgação da Boa Nova para os gentios, né? Inácio, como você falou, Antioquia passou a ser o centro, era um ponto muito importante. Inácio estava ali, João também estava ali, Maria estava ali, então era aquele núcleo extremamente importante, e há relatos, né, de que Inácio, as pessoas iam até Inácio e perguntavam o que vamos fazer, né? Porque existia em Jerusalém aquela questão toda de querer fazer Jesus, né, justamente esses judeus convertidos, que na verdade muitos deles não eram muito convertidos, não. O que aconteceu? Com a destruição do templo de Jerusalém, eles não tinham mais onde se reunir. Então, muitos deles acabaram se voltando do lado dos cristãos, não é? Que eram judeus também convertidos, aquela coisa, e foi nesse momento que Inácio sofreu um grande assédio desses judeus que não tinham mais tempo para ir e que foram ter com os cristãos, e aí que começaram a querer incutir a ideia da circuncisão, de guardar o sábado. E Inácio teve que ser muito firme, dizendo que não, que os cristãos não da circuncisão e que não iriam guardar o sábado. Com a queda de Jerusalém, do templo, isso aí foi importante, Silvia. Por quê? Porque acaba com aquela situação do cristianismo ser mais uma seita judaica. Acaba rompe com essa questão. Há uma separação verdadeira. Tem um ramo, né? Um rompimento. Ramificação do judaísmo, não exatamente. Isso é importante, isso que você está falando é importante. E a gente tem como marca exatamente isso, a queda do templo e a separação, para que a gente pudesse, de uma certa forma, esse cristianismo crescer por razões próprias. Agora, o que acontece? Antioquia passou a ser esse grande centro propagador em que havia essa mistura, né? Judeus convertidos ao cristianismo, pagãos, né? Que eram de outras nacionalidades e tal. E depois disso vai se transferir para Roma, onde é criado a comunidade em Roma, que a gente tem as cartas aos romanos, como você mesmo falou aí de Paulo escrevendo para essa comunidade, e é a partir de lá que vai crescer muito, de uma maneira assim, muito exponencial, vamos dizer assim. Agora, esse cristianismo que crescia era um cristianismo que não era homogêneo, era heterogêneo. Cada um trazia a sua cultura religiosa. E aí há uma grande preocupação para que esses enxertos não desvirtuassem a mensagem do Cristo. Silvia? Exatamente. Esse foi um grande desafio também, né? Um grande desafio, sim. São Paulo lutou muito com isso. Ele era muito rígido. Rígido. O crescimento é bom, mas também ele pode ocasionar isso, né? Essa mistura toda, né? Uma grande confusão. Tá todo mundo trazendo preceitos religiosos das religiões que eram originárias deles, né? E aí trazia para esse cristianismo que era nascente, né? Que estava sendo iniciado. Então, realmente, Paulo lutou bastante para que essas comunidades elas tivessem um padrão, uma vertente naquilo que o Jesus queria que fosse propagado, né, para todo mundo, para não haver tanto desvirtuamento, né? E aí fugisse para não ser mais um farisaísmo, mais um daqueles grupos que tinha dentro do judaísmo. Então, isso aí realmente foi bastante importante e interessante para todos, para que a gente pudesse ter esse cristianismo que a gente conhece nos dias atuais. Agora, o que a gente vê... Assim, pode falar. Tem um detalhe muito importante, que é bom nós lembrarmos o seguinte, que essa resistência, vamos dizer assim, do cristianismo nascente para evitar, né, que a mensagem do Cristo fosse poluída com enxertos de outras religiões e tudo mais, né, ela foi aquela luta aguerrida, né, mas que, infelizmente, por volta do século IV, 300 e alguma coisa assim, quando o Império Romano resolveu que seria cristão, isso tudo foi por água abaixo, né?
A gente aí sabe, é verdade. a gente sabe que o cristianismo resistiu bravamente, né? Mas quando Roma, infelizmente, resolveu, elas poderiam ter deixado de perseguir, mas não, o problema foi que eles resolveram virar cristão, né? O romano resolveu virar cristão e pronto. Aí acabou com tudo. Aí eles criaram, né? Criaram toda assim uma história com muito dos cultos pagãos que foram enxertados no cristianismo. E aí você tem, né, aquele que é o suprassumo dos cristãos, né, que seria o rei dos cristãos, teria um trono, que teria uma coroa, que tinha um manto vermelho, muito isso de cultos pagãos, que teria o cetro, tudo isso nós vamos encontrar muito bem descrito no livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Leon Denis nos fala com muita propriedade de como a grande derrocada do cristianismo ocorreu a partir do momento em que Roma resolveu virar cristã. Né? Quando o Império Romano resolveu ser cristão, aí a coisa foi para água abaixo. Né? A coisa foi para água abaixo e nós tivemos a mensagem do Cristo ao longo dos séculos e séculos ser cada vez mais soterrada embaixo de uma infinidade de dogmas que foram colocados, enxertados dentro da mensagem do Cristo. Não é? E aí nós, somente com a terceira revelação, que é o Espiritismo, é que nós conseguimos, estamos hoje lutando dentro da doutrina espírita para resgatar esse cristianismo puro, esse cristianismo na sua mais pura essência, que é o cristianismo dos primeiros tempos, né? Aquela mensagem que Jesus trouxe, tanto que nós nos chamamos, né? O Espiritismo é de vivo, verdadeiro. Tanto que nós não temos dogmas, nós não temos imagens, nós não temos cultos, nós não temos hierarquia sacerdotal dentro da doutrina espírita, nada disso. Né? Nós buscamos fazer exatamente o que o Cristo fazia. O Cristo pregava, né, ao ar livre, pregava em locais que não tinham a menor suntuosidade, pregava em cima do morro, pregava dentro de uma barca rústica, pregava na casa dos seus amigos pescadores. Né? E as casas espíritas são muito simples. São locais de encontro para falar do Evangelho do Cristo muito simples. Né? Então, é isso que a gente fala, é o cristianismo redivivo. Né? Então, a gente busca essa mensagem ser trazida de volta, né, na sua origem, sem nada de dogma. Não podemos nos esquecer que nosso mestre Jesus não tinha uma pedra onde deitar a cabeça. Né? Então, é muito bom que a gente pense nisso, né? Exatamente. Nesse ponto, Silvia, o Emmanuel ele fala muito bem, dentro dessas obras que a gente citou aqui logo no início do nosso programa, essa história que a gente vai ter uma boa ideia desse cristianismo que venceu, lutou muito para que ele pudesse existir até os dias atuais. E essa mensagem que me deixa assim, bastante feliz é que essa mensagem do Cristo ela se renovou. Esse Consolador, que é o que Jesus promete para aqueles discípulos na reunião que ele faz na semana derradeira, ele disse que ele viria, esse Consolador seria, né, enviado para que pudesse nos relembrar, né? Relembrar eles tudo aquilo que ele havia ensinado e trazer coisas novas. E essa mensagem, apesar de todas esses enxertos, essas colocações equivocadas, que são às vezes ações do homem, que se deixa levar por situações de fraqueza espiritual, moral. E a mensagem de Jesus, quando a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, se você pudesse dividir os atos dos evangelhos, né, você poderia comentar sobre a questão moral que é inatacável de Jesus. Ela serve para qualquer religião, para qualquer grupo, em qualquer momento da civilização. Exatamente. Porque o Cristo ele não tinha preocupação de cercear nem privilegiar quem quer que fosse. Não era dos mais abastados, nem do menos favorecido, mas era uma mensagem fraterna para todos. Quando a gente vive esse mês de dezembro, em que a gente está mergulhado nessa atmosfera natalina,
Independente do Natal ser o nascimento de Jesus, lá, verdadeiro, se ele nasceu ou não, mas a humanidade ela começa a pensar nele. E só de nós pensarmos nele, a nossa atmosfera, a psicosfera humana, ela já muda, já modifica. Que bom se todos os meses do ano fossem dessa mesma forma, sem preocupações, mas com solidariedade, com fraternidade entre as pessoas, entre os povos, e que pudéssemos olhar um para o outro e nos reconhecer como irmãos, sem nenhum tipo de preocupação, ou de autoridade, ou de uma certa de empáfia, né? Porque às vezes as pessoas se acham melhores do que a outra. E não é isso. Jesus nos vê todos como seus irmãos. E essa mensagem que ele trouxe dos padres mais altos, ele só veio nos ensinar a servir um ao outro, a amar. Se nós não pudermos entender isso, a cristianização do mundo ela ainda não está completa, ela precisa dessa modificação de comportamento nosso. A sociedade só vai estar efetivamente cristianizada a partir do momento do comprometimento que nós desejarmos servir, olhar o outro como um irmão, para que a gente possa não levar vantagem em cima do outro, mas sim ajudar dentro das nossas possibilidades. O que a gente está falando aqui não é distribuir dinheiro, não, mas a gente reconhecer que o outro tem plena capacidade como nós, merece todo o apoio que nós pudermos dar, dentro das nossas possibilidades, que cada um tem o seu limite. Com então, certeza. Eu acho que dezembro é extremamente interessante, é uma atmosfera que me envolve demais. Eu gosto muito desse mês, acho que é um mês maravilhoso, essa atmosfera ela é uma fraternidade que ela exala pelas pessoas. O amor está no ar, né, Cosme? O amor está no ar, entendeu? Independente de ser o mundo cristão. Independente de ser o mundo cristão. Porque mesmo aqueles que não são cristãos, modifica-se. Por quê? Porque começa a se preocupar com o outro. A preocupação com o outro são afetados. E é a mensagem do Cristo. Né? Ama a Deus e ama o próximo. Se preocupa com o outro. Então, eu acho muito interessante. O cristianismo pode não ser, pode ter cometido seus equívocos. Não é o cristianismo, mas os homens, aqueles que estiveram à frente, aqueles que desvirtuaram a mensagem de Jesus. Mas com certeza, o cristianismo é perfeito, Cosme. É perfeito. O cristianismo é perfeito. O problema são os homens, como eles interpretam e como eles lançam mão da mensagem cristã. Esse é o problema. Os homens, sempre os homens, né? Nós podemos até dizer o mesmo com relação à doutrina espírita. A doutrina espírita é perfeita. Se existe algum desvio, alguma coisa, é dos homens e não da doutrina. É conduta, né? Exatamente, é a questão do homem. Né? Agora, o cristianismo é perfeito. A mensagem do Cristo é perfeita. Né? Em todos os momentos, desde sempre foi perfeita. Agora, todo o desvio, como você falou, que ocorreu ao longo dos séculos e que ainda hoje ocorre, é fruto da ação do homem no seu egoísmo, na sua prepotência, na sua ânsia de poder e dominação, que ele usa a imagem do Cristo, né? Usa a ideia do cristianismo, a mensagem da Boa Nova, para encobrir as suas iniquidades. Né? É sempre o homem, jamais a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é perfeita, totalmente perfeita. Né? Cosme, nós chegamos ao final do nosso... Exatamente. Chegamos ao final do nosso programa. Né? Já acabou. Olha só, a Sula diz aqui o seguinte, o cristianismo primitivo era baseado no serviço ao próximo. Com certeza, né? No amor que Jesus recomendou, né? Amai-vos uns aos outros como eu amei, né? Seria reconhecido por isso, Silvia, que de repente a gente tem as casas espíritas como verdadeiros casas do caminho, né? De atendimento a todos. Exatamente. Não se pergunta quem está entrando, se ajuda. Exatamente. Preocupa-se com cada um daqueles que adentram as casas espíritas. Isso é o mais importante. Esse serviço do atendimento fraterno, de ouvir o irmão, independente de onde ele tenha vindo. Não interessa. Exatamente. Exatamente. E a parte também, né, Cosme, que existe muito dentro das casas espíritas, que é aquela questão social, né? É a questão de auxílio aos irmãos necessitados. As casas espíritas, como em geral todos os núcleos religiosos, eles vivem de doações, né? Não tem receita
própria, vivem de doações. E as casas espíritas, mesmo vivendo com muita dificuldade de doações dos seus frequentadores, ainda conseguem dividir e oferecer muita ajuda aos irmãos mais necessitados ainda, né? É um trabalho muito lindo. É um trabalho muito lindo. O João Santana está aqui nos dizendo, vejamos aqui, gratidão pelo estudo bastante esclarecedor, ótima semana a todos. Obrigado, João. Dizendo gratidão, boa semana a todos também. Queridos, nós chegamos assim ao nosso final, né, Cosme? Vamos aproveitar esses segundos, não são nem minutinhos, esses segundinhos que ainda temos para fazer nossa prece de agradecimento e encerramento, né? Convidando a todos a se unirem a nós nessa pequenina prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por tudo que obtivemos na noite de hoje. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, à noite, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada por tudo que pudemos estudar, comentar e aprender na noite de hoje. Que todas essas lições possam ficar guardadas no fundo dos nossos corações e servirem como orientação para o nosso dia a dia. Que possamos todos ter uma ótima semana e estar de volta aqui para mais um programa Espiritismo e Atualidade no próximo domingo. Ok? Então, queridos, nossa querida Lourdes, muito boa noite, né, Lourdes? Muito boa noite a todos. A noite de hoje, obrigada. Que bom, querida, que você gostou. Então, queridos, boa noite para todos. Boa noite, Cosme. Boa noite, Silvia. Boa semana para todos. Boa semana para todos, gente. Até o abraço. próximo domingo. Tchau, tchau.